Olá, pessoal! Segunda-feira, todo mundo animado, começo de uma nova semana, como sempre, de fortes emoções. Zelensky, o líder ucraniano, já está em Washington, D.C. para um novo encontro com o presidente Trump, no qual a gente imagina que ele não será humilhado, até porque ele levou uma verdadeira escuderia de líderes europeus. Daqui a pouco a gente te conta tudo sobre a expectativa desse encontro, que pode definir os próximos, e deve definir os próximos passos, quem sabe, para uma resolução mais duradoura, não só para um cessar-fogo, mas até para o fim do conflito, que já dura 3 anos e meio entre Rússia e Ucrânia. Mas antes, vamos falar dos nossos assuntos domésticos. Enquanto o Brasil vive a dura realidade de 2025, com as sanções comerciais de Donald Trump, colocando em risco milhares de empregos e empresas no agronegócio e na indústria, a política vive em outro diapasão. O tempo dela é o futuro, mais precisamente um ano à frente, 2026. Só nesse fim de semana houve 2 movimentos de candidatíssimos ao pleito do ano que vem. Romeu Zema, governador de Minas, lançou seu nome à presidência da República em São Paulo pelo Novo, mas nem precisou fingir que é para valer. Questionado pelos repórteres, admitiu que pode abrir mão de concorrer se o ex-presidente Bolsonaro pedir. Já outro candidato com mais chance de chegar à reta final fez um movimento mais discreto em um almoço privado para a elite do empresariado no condomínio de campo mais luxuoso do interior paulista. Claro que estou falando de Tarcísio de Freitas, o nome que mais empolga a Faria Lima, mas é visto assim de soslaio e com bastante desconfiança pelo clã bolsonarista. Do outro lado, na esquerda, de assim outro também, Lula sobe no palanque em defesa da soberania. Na vida real, empresários e trabalhadores preocupados esperam a regulamentação do programa de socorro anunciado pelo governo na semana passada. O Conselho Monetário Nacional deve definir ainda nesta semana, agora, nos próximos dias, os juros subsidiados das linhas de crédito do Fundo Garantidor de Exportação, além do prazo e da carência. São 30 bilhões de reais disponíveis, mais 4,5 bilhões de fundos menores que serão destinados a pequenas, médias e grandes empresas. É preciso definir critérios de elegibilidade, saber quem terá direito, quais serão esses critérios e também as prioridades. Condições concretas que farão com que os empresários avaliem como vão passar pela tempestade para chegar do outro lado. Nesse caso, o outro lado são novos mercados, uma vez que o enrosco com os Estados Unidos é claramente político e não há qualquer sinalização de recuo por parte de Trump, muito pelo contrário, temos muitos sinais de escalada, isso sim. China, Japão, os países da ASEAN, que são aqueles países do Sudeste Asiático que mais crescem no mundo, estão na lista de prioridades das autoridades brasileiras, podem representar essa nova fronteira para quem os brasileiros, os exportadores, poderão escoar seus produtos. Lula conversará essa semana com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e fará ligações também para líderes europeus, da França, do Reino Unido, da Alemanha, a Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia. Na pauta, como lidar com os ataques de Trump à ordem econômica, erguida após a Segunda Guerra Mundial, revitalizar a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e também fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Nos próximos meses, Geraldo Alckmin visitará o México, Lula vai à Ásia. Como se sabe, o tarifaço americano tem pouco efeito na macroeconomia, no PIB brasileiro. Algo como 0,1% ou 0,2% é um efeito lateral, mas tem enormes consequências nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que são o nosso segundo maior parceiro comercial e também o maior investidor direto estrangeiro. Por isso, estamos todos atentos às consequências desse tarifaço na economia, nas relações diplomáticas e também na popularidade dos líderes e na política. Nesse sentido, o Datafolha divulgou mais uma rodada de pesquisas nesse fim de semana com uma pergunta muito interessante. Na sua opinião, das figuras brasileiras, quem é o principal culpado pela taxa de 50% imposta pelo governo americano? E olha quem figura em primeiro lugar, com larga margem com maioria, né? Não maioria total, mas assim, com larga vantagem, Lula, com 35%, por 35% dos brasileiros, dos entrevistados, é visto como o principal responsável pelo tarifaço de 50%. Bolsonaro aparece em segundo lugar mais distante, com 22% da responsabilidade, e Eduardo Bolsonaro, que, ironicamente, é quem está tramando contra
o Brasil contra a pátria, reunindo-se com autoridades americanas e dando a sua versão dos fatos, uma versão bastante distorcida, né, como se o judiciário tivesse uma verdadeira campanha de perseguição ao pai dele e como se não vivêssemos mais numa democracia ampla, mas sim num regime, como ele apelidou o governo brasileiro, tem 17% da responsabilidade. Vamos passar para a próxima tela, por favor, ainda nessa pesquisa Datafolha. Na sua opinião, após a prisão domiciliar de Bolsonaro, o governo do presidente Donald Trump, 40% acham que irá tomar novas medidas que irão prejudicar a economia brasileira. 28% que irá negociar medidas que prejudiquem menos a economia brasileira. 20% acreditam que vai manter as medidas já impostas e 12% não sabem. O presidente Lula aproveitou o final de semana de descanso no Palácio da Alvorada e gravou mais um vídeo endereçado a Donald Trump. Vamos dar uma olhada. Nós gostamos de todo mundo. Agora, isso aqui é um exemplo. Eu estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio. E aí? Eu espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro. De volta, o que o presidente Lula fez também, enfim, ele já tinha falado da jabuticaba, lembra? Logo que o tarifaço foi imposto, dizendo que é o país da jabuticaba, que não quer briga com ninguém, agora fez esse novo falando da uva Vitória, plantando na Alvorada. É sempre um videozinho para viralizar nas redes sociais e para colher os louros políticos bem no tom da nossa abertura aqui, né? Com essa finalidade mesmo de colher uma popularidade melhor. E o que o Lula publicou, também divulgou nas redes sociais nesse fim de semana, ontem, foi um vídeo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitando operações do SUS, unidades do SUS. Vamos ver se vai aparecer o Padilha já já, mas lembrando que a mulher e a filha de Padilha foram sancionados, a filha, uma criança de 10 anos e uma menina, foram sancionados pelo governo dos Estados Unidos com a perda de seus vistos, né? Tiveram os vistos cancelados, suspensos. O Padilha estava sem visto, senão teria tido o seu cancelado naturalmente também. Vamos voltar para cá, gente, e dar uma olhada em como a direita vem se comportando, porque a direita também fez algumas publicações nas redes sociais nos últimos dias. A primeira que eu quero chamar a atenção saiu na sexta-feira, mas é muito importante para a gente entender esse momento nas negociações, que foi essa foto aqui. Esse que está à esquerda do Scott Bessent, né, olhando para cá à esquerda, é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho de Jair Bolsonaro, e à direita, o jornalista Paulo Figueiredo. Vocês lembram que o Scott Bessent, pode deixar a foto aí, gente, tinha um encontro marcado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta-feira passada. Foi desmarcado, sem maiores explicações, simplesmente alegando que Bessent estava com a agenda lotada. Pois é, ele encontrou um espacinho nessa agenda bastante tumultuada e atribulada para encontrar com os dois emissários do ataque, né, à economia brasileira, à soberania brasileira. São essas duas figuras que estão ao lado do Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, uma das principais figuras do governo Trump e que tem muito acesso e tida como uma das figuras mais racionais e ponderadas na administração do republicano. Por isso, a preocupação. Já o Carlos Bolsonaro, o outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi às redes sociais ontem, depois do lançamento oficial da candidatura de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, governador de direita, e esse almoço do Tarcísio com empresários e gente do mercado financeiro, num condomínio de luxo aqui em São Paulo, ele colocou o seguinte: a verdade é dura, todos vocês, uma mensagem aos governadores, se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Portanto, acusamos os governadores de serem oportunistas. Vou fazer o seguinte, gente, vou chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente tem entrevista aqui no Mercado Aberto, então vou chamar um intervalo para quem nos acompanha pela televisão e convidar vocês para continuarem aqui com a gente, porque dentro de poucos instantes voltamos. E quem está conosco pelo YouTube, vamos passar o olho pela agenda da semana, sempre fazemos isso às segundas-feiras. É uma semana um tanto quanto assim, moderada em termos de indicadores, nada muito relevante, nem aqui nem lá fora. Hoje, daqui a pouco, tem um boletim Focus com as expectativas para inflação, crescimento, dólar. A gente mostra rapidinho para vocês daqui a pouquinho. Tem o IBCBR, que é aquele indicador compilado pelo Banco Central, considerado uma prévia do PIB. Na terça-feira, dados americanos. Aqui na quarta,
rapidamente tem um fluxo cambial estrangeiro no Brasil, passando para quinta e sexta, por favor. Quinta aí tem mais indicadores aqui de índices de atividade, PMI industrial, vendas de casas, tudo isso nos Estados Unidos, nada no Brasil. E na sexta-feira, muito importante, esse discurso do Jerome Powell, que é presidente do Fed, Banco Central americano, no encontro de Jackson Hole, que reúne diretores do Banco Central, vários empresários, gente do mercado financeiro. Esse discurso é visto, será acompanhado com atenção pelos investidores para saber se o Powell já começa a fazer uma sinalização da primeira queda de juros em setembro, que já é largamente precificada pelo mercado. Vamos dar uma olhada nas bolsas. Primeiro, a semana do dólar e do índice Bovespa. Semana passada, aqui no Brasil, já a gente vai mostrar isso na tela para vocês, olha como o dólar se comportou. Ele começou ali em 5,44, chegou a 5,38 no ponto mais baixo, ali no dia 12, e terminou em 5,39. Teve uma variação negativa, ou seja, uma queda de 0,35%. Né, no ano já tem uma queda de mais de 12%, 0,35% foi no dia 15, na sexta isoladamente 0,69% na semana e mais de 12% no ano. Por quê? Justamente por isso, pela expectativa de queda de juros lá nos Estados Unidos, nossos juros estão altíssimos, a gente tem essa diferença grande que atrai os investidores para cá, né, e o enfraquecimento do dólar em âmbito mundial. Ele vem caindo contra outras moedas fortes, moedas de mercados emergentes, e o real se beneficia dessa queda do dólar. Agora o pessoal já está pensando, poxa, será que consegue chegar mais perto dos 5,30, romper esse piso dos 5,30? Essa é a grande pergunta na cabeça dos investidores. Vamos dar uma olhada no índice Bovespa também, como se comportou. Ficou estável no dia 15, na sexta-feira, né? E na semana teve uma leve alta de 0,31%. No ano ainda acumula uma alta superior a 3%, apesar do tarifaço americano. Agora, rapidamente, passar pelas bolsas. Na Ásia, esse é o fechamento, só Tóquio em alta de 0,77, ainda repercutindo uma forte aceleração do PIB japonês, que foi divulgado na última sexta-feira, bem acima do que os investidores esperavam. Hong Kong, queda de 0,37, a China sobe 0,85. E agora a Europa, todos os olhos voltados para esse encontro em Washington, D.C., entre Zelensky, o líder ucraniano, e Trump, depois de Putin e Trump se reunirem no Alasca na sexta-feira, todas no negativo, em território negativo. Todos os líderes europeus vão a Washington se juntar, os líderes mais importantes, se juntar a Trump. Vamos passar para as bolsas americanas, que aí eu falo mais sobre Trump e Zelensky já. Pessoal da TV voltou, nossos públicos reunidos. Vamos passar rapidamente só pelas bolsas americanas, como fecharam na sexta. SP 500 leve queda de 0,29. Alta de 0,08 Dow Jones e queda de 0,40. Os índices futuros americanos estão em queda. Novamente, vamos mostrar aqui as imagens desse encontro depois do Trump e do Putin. Não se chegou a um acordo de cessar-fogo. Trump é excessivamente cheio de sorrisos e benevolente, chamando Putin de Vladimir. Os líderes europeus muito preocupados, por isso resolveram acompanhar Zelensky nessa reunião de hoje. Então estarão os líderes da França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Giorgia Meloni, que é mais próxima a Trump, também da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Mark Rutte, que é o chefe, né, da OTAN, o diretor-geral da OTAN. Olha só, quanta troca de sorrisinhos e afagos no Alasca. Provavelmente, até o Zelensky fez uma declaração ontem que já foi entendida como uma certa disposição a negociar, inclusive no que diz respeito a ceder território. Ele falou, precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar por onde está a linha de frente agora. O que dizem os especialistas? Que Trump quer a região que ele já ocupa quase inteiramente do leste ucraniano, Donetsk e Luhansk. Luhansk ele ocupa inteiramente, Donetsk ocupa 87% do território. E vamos ver se o que Zelensky, os líderes europeus, estão dispostos a ceder. E mais uma coisa muito importante, que é as garantias de segurança, para que Europa e Estados Unidos possam garantir a segurança da Ucrânia, para que amanhã, daqui a alguns anos, Putin não queira avançar novamente sobre o território no leste europeu.